A pergunta de hoje foi enviada para a gente através do Twitter, uma das redes sociais com a qual você pode entrar em contato com o programa. Vamos ler ela na tela então, ela é do Marcelo Caram. Ele pergunta o seguinte: qual é o ponto de equilíbrio para o produtor de milho nos preços, com uma expectativa de produção tão alta? Tá aí a pergunta do Marcelo Caram. Obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente. E essa é realmente uma pergunta difícil de responder, porque mostra uma situação bem distinta em relação ao que vem acontecendo com o milho. Independente do órgão, independente da instituição, Brasil deve ter uma produção recorde de milho. E é o que nós vamos mostrar agora, mas mostrando também o que pode acontecer com o milho, colocando os números nacionais aí em destaque e também do Mato Grosso, que é o maior produtor do país. Então nós começamos falando a respeito da produção nacional de milho. Essa produção nacional de milho, como ela fica, é o destaque de agora do Agricultura BR. E você acompanha conosco, então, como é que fica o comparativo entre o que é apontado pela Conab e também pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Você vê comigo agora esses dados. Observe que nós temos aqui a produção de milho da Conab estimada em 87 milhões e 500 mil toneladas. Pode voltar para cá, por favor. Ali o pessoal colocou um dado, não é esse o dado, é 87 milhões e 400 mil toneladas de milho sendo estimadas pela Conab, e enquanto que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 86 milhões e 500 mil toneladas de milho. Observe que aqui nós temos uma diferença de quase 1 milhão de toneladas, são 900 mil toneladas de diferença em relação ao que deve ser produzido no Brasil. Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, mas mostra o que vem acontecendo em relação à produção nacional do cereal. Primeiro fato: há uma diferença entre as estimativas. Nós tivemos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos alterando, subindo a sua expectativa de produção no Brasil em dezembro, subiu de 83,5 para 86,5. Nesses meses de janeiro e fevereiro não houve nenhuma alteração, enquanto que a Conab trouxe com bastante força sua estimativa para cima nesse relatório apresentado durante o mês de fevereiro. Apesar de ter elevado bastante a expectativa de produção de milho do Brasil, a Conab não trouxe alteração em relação ao consumo do grão aqui no país, que segue estimado em 640 mil toneladas, abaixo do que o Brasil consumiu na temporada 14-15, na 15-16. O número estimado pela Conab está também bem diferente em relação ao que estima o órgão norte-americano. Vamos aos dados então. Veja que a Conab traz uma expectativa de consumo na ordem de 56 milhões e 100 mil toneladas. Já os Estados Unidos, por meio do seu Departamento de Agricultura, estimam um consumo bem superior, em mais de 2 milhões de toneladas acima, 2 milhões e meio, chegando a 58 milhões e 600 mil toneladas do cereal. As expectativas de exportações da Conab também não apresentam alterações. Os dados que usamos como comparação, eles não são da temporada 15-16, quando falamos dos levantamentos da Conab, são da temporada 14-15. Por quê? Porque é uma temporada que o Brasil teve uma safra mais cheia, uma safra a 84 milhões de toneladas, que é mais próxima a essa. A temporada 15-16 foi mais fraca, e com isso tivemos exportações menores, tivemos redução do consumo interno no Brasil. Então, o melhor fator para comparação é a 14-15. E aqui estamos comparando com a 14-15 e também com o Departamento de Agricultura norte-americano, que tinha também, em dezembro, estimado um aumento para as exportações brasileiras de milho. Esse aumento foi de 2 milhões e 500 mil toneladas do cereal. Assim, ele ficou mais elevado. Teve essa alteração jogando para 28 milhões de toneladas a expectativa de exportação no Brasil. A Conab, contudo, ela manteve os números que vinha trazendo antes, em 24 milhões de toneladas as exportações. E esse número preocupa muito. Se você estiver somando em casa, você já viu que a produção da Conab é 900 mil toneladas a mais estimada do que o Departamento americano, mais 4 milhões a menos do que os americanos estimam. Então, com isso, a gente já jogaria no mercado brasileiro 4 milhões e 900 mil toneladas a mais, caso os dados da Conab estejam certos em relação ao americano. Pode mostrar aqui os dados, Conab estimando 24 milhões de toneladas a serem exportadas, enquanto que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima aqui uma situação de 28 milhões de toneladas de milho. Uma situação muito mais favorável ou menos desfavorável, uma vez que o Brasil vai bater recorde de qualquer jeito de produção. Então aqui nós temos uma diferença de
4.900.000 toneladas, que se somado também à situação de consumo interno de milho, nós vamos ter mais 2,5 milhões de toneladas. Com isso, chegamos ao número de 7.400.000 toneladas que pode ter a mais no mercado brasileiro, caso a Conab esteja certo. Os números do departamento norte-americano seriam mais favoráveis, principalmente ao produtor rural brasileiro, em termos de preço. Não que os valores do Brasil não venham a ter queda. Com uma produção recorde de milho, evidentemente, quem planejou a safra, estava planejando, olhando os preços de 2016, quando teve quebra, produziu muito mais, houve ampliação de área, a produtividade está alta, ou pelo menos a expectativa de produtividade é alta, sabia que haveria queda de preços. Mas em relação aos dados das instituições, se tiver um dado como esse da Conab vindo correto, ele apresenta uma diferença negativa para o produtor de 7.400.000 toneladas, com uma produção maior, uma expectativa de exportação menor e uma expectativa de também consumo interno menor apresentado pela Conab em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano. O caso do Mato Grosso é exemplar para a gente especificar essa situação de relação de produção do milho no Brasil e o preço que o produtor recebe pelo seu produto. O caso do Mato Grosso, que se trata do maior produtor de cereais aqui do Brasil, retrata muito bem essa situação. O estado aumentou a área cultivada com cereal, impulsionado pelos valores mais altos de 2016, coisa que, no entanto, não deve se repetir nesse ano de 2017. A gente trouxe para você uma comparação em relação ao preço pago por cada saca de 60 quilos do milho no estado do Mato Grosso no mês de setembro dos anos anteriores. O mês de setembro é aquele quando há maior entrada da safrinha do milho no mercado, por isso é o mês levado em consideração. A gente vai ver 2 anos ali que se destacam. O ano de 2012, com os preços mais elevados por conta da quebra na safra dos Estados Unidos, ano em que o Brasil acabou exportando mais milho e assim ganhando o mercado, e também o ano passado de 2016, com a quebra de safra que a gente bem sabe. Vamos relembrar os preços então pagos pela saca do cereal em valores nominais, ou seja, que não levam em conta a inflação do período. Veja que na data 3 de setembro de 2012, o valor médio pago pela saca do milho no Mato Grosso foi de R$ 18,91. Aquele ano teve um preço mais elevado, repetindo em virtude da quebra da safra nos Estados Unidos, que acabou fazendo com que o mercado se voltasse mais para o milho brasileiro. Nos anos seguintes, o preço se manteve no patamar médio para o estado. No dia 2 de novembro de 2013, o valor da saca já era de R$ 11,44 na média. No dia 1º de setembro de 2014, estava em R$ 11,00, o menor para o período. Já em 2015, na mesma data, vinha para R$ 15,00 o valor de cada saca. E no ano passado, em 1º de setembro de 2016, o preço da saca explodiu com a quebra de safra não só no Mato Grosso, mas em outros importantes estados do país. Naquela data, o valor pago pela saca no Mato Grosso era de R$ 27,00. Se a gente comparar esse período todo com o ano de 2012, ano inclusive que foi de alta também para o milho, ainda assim a alta expressiva é de 42%. E aí, nesse caso, a atenção maior, falando do Mato Grosso, é em relação aos anos de 2014 e 2015. Por quê? Porque ali nós tivemos safras parecidas com as que devem ser retiradas do campo nessa temporada 16-17. Vamos então agora olhar como é que fica essa temporada 16-17, antes de falar dessas evoluções de valores, lembrando que os valores que você viu são nominais, não tem processo de deflação. Vamos ver agora índice de produtividade e também a produção mato-grossense estimada para a temporada 16-17, primeira e segunda safra. Observe aqui os dados, nós temos aqui produção de milho em Mato Grosso em primeira safra, é bem pequena, observe que é estimada em 228.500 toneladas pela Conab. Por outro lado, observe que a segunda safra deve chegar a quase 23 milhões de toneladas. São 22.960.000 toneladas de milho esperados para a produção em Mato Grosso na segunda safra. Com isso aqui nós teríamos 23 milhões de toneladas, praticamente um pouco abaixo disso, 23 milhões de toneladas que o Mato Grosso deve tirar dos campos nessa temporada 2016-2017. Um volume extremamente elevado
para o estado na produção de milho. Agora vamos aos dados de produtividade, que a produtividade chama bastante atenção. Primeira safra, ela costuma ter uma produtividade maior. A produtividade média esperada pela Conab é de 121 sacas por hectare, enquanto que em segunda safra, ela deve ficar em 95 sacas por hectare, de acordo com os dados da estatal brasileira. E o Agricultura BR trouxe agora uma descrição para você, produtor, ver qual que é o custo estimado pela produção do milho no estado do Mato Grosso, de acordo com a segunda estimativa de safra feita pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Aí você pode ver o quanto que deve ser gasto para cultivar o milho no estado mato-grossense em cada uma das regiões produtoras. Esse levantamento, olha só, toma como base o investimento em média tecnologia, que considera um rendimento médio de 100 sacas por hectare. Vamos aos custos, então. Atenção, produtor, o quanto se gasta para produzir cada saca de milho no estado mato-grossense. Eu conto os números aqui para você. O custo médio da região centro-sul do país é estimado em R$ 22,65 por saca. Agora sim, você acompanha todos os dados comigo na sua tela. A região médio-norte tem o custo estimado em R$ 23,68. Norte do estado, R$ 25,42 por saca. Região nordeste, R$ 25,15. Oeste, R$ 24,21 por saca, enquanto a região sudeste do Mato Grosso, trazendo um custo estimado para a produção do milho por lá em R$ 24,40 por cada saca produzida. Olha, essa relação em que o produtor recebe pela saca de milho, às vezes não chega a cobrir os custos com a fazenda. Exatamente, você observa os custos de produção e aí a questão que fica, até por isso que eu tinha pedido para o produtor rural prestar atenção naqueles valores praticados pela saca de milho no ano de 2014, de 2015, lá no primeiro começo do mês de setembro, que é quando a colheita coloca realmente o milho no mercado. Você comparando estes números e os valores que são estimados pelo IMEA de custo de produção, evidentemente você tem gente que gastou bem menos, tem gente que gastou até mais do que isso, isso individualmente, mas na média, de acordo com esse órgão do Mato Grosso, ficariam esses dados. Então, quando você compara com os preços praticados, você observa que o produtor do Mato Grosso não deve apresentar rentabilidade na temporada 16-17. Para isso acontecer, aquela produtividade média que nós vimos ali, que deve ficar, de acordo com a Conab, 95 sacas na segunda safra, precisa subir. Se ela subir, aí sim nós teríamos uma diluição um pouco desse custo. Nada que mude muito o cenário, porque realmente é muito mais milho disponível no mercado. Sem alteração dos dados nem de exportação e nem de consumo interno, a situação fica mais difícil. Mas lembrando, a Conab trouxe números que são 7.500.000 toneladas mais desfavoráveis para o produtor rural brasileiro quando comparado ao departamento norte-americano. Bom, se você também quer tirar alguma dúvida em relação à relação preços-produção, previsão do tempo ou outra dúvida a respeito da sua produção, manda aqui para a Agricultura BR e nós vamos atrás da resposta para você. Este é o quadro Agricultura BR Responde.